Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo. Pessoal, estamos no período do carnaval, né? Período do carnaval. Geralmente as pessoas dizem que no Brasil a vida volta ao normal depois do carnaval, né? Mas ao que se observa, o clima está no cenário político, né? O clima está bastante quente, muito quente. Estamos observando aí, eu creio que depois desse carnaval aí, né, o negócio, o bicho vai pegar, né? E ano eleitoral, uma eleição que está vindo aí, uma eleição que será muito difícil, onde nós estamos aí acompanhando a possibilidade da não participação do ex-presidente Lula na eleição, diante deste golpe que está em andamento no Brasil desde 2016, né? E que a gente vê que a crise ela só se aprofunda. Há uma crise política, uma crise institucional, uma crise econômica, né? E a crise ela só se aprofunda. Então, nós estamos acompanhando esses dias aí, durante o carnaval, em várias cidades, em vários lugares, protestos contra o presidente Michel Temer, muitos protestos, inclusive uma escola de samba apresentou um enredo e que trouxe, né, exatamente essa questão aí da escravidão, né, em que o brasileiro vive, que o brasileiro vive sujeito debaixo de um regime de escravidão que até então estava aos poucos se libertando, mas esse regime está voltando com força total. Mas tudo bem, nós estamos aí diante de uma possibilidade, né, da prisão do Lula. No outro vídeo eu falei que vão prender o Lula, e eu acredito que vão prender o Lula, mesmo diante do caos que viesse instalar no país, porque, como eu já falei no outro vídeo, o pessoal que está por trás disso, o pessoal que está interessado em tirar o Lula da eleição, eles não estão preocupados com ninguém não, eles não estão preocupados se vai morrer alguém, se vai prejudicar a vida de alguém, eles não estão nem aí, eles não estão preocupados com isso não, eles querem alcançar o seu objetivo. Então, o que acontece é isso, vão partir para prender o Lula, mesmo diante da situação, como se diz no popular, da sinuca de bico que está a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, diante desta discussão da prisão em segunda instância, né? Diante da declaração, inclusive, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da Corte, o ministro Ricardo Lewandowski, que deu uma declaração, né, falando a respeito da prisão em segunda instância, que fere o direito da presunção da inocência, que inclusive está na Constituição. E é exatamente isso que a defesa do ex-presidente Lula pede, que o Supremo Tribunal Federal cumpra a Constituição Federal. O que nós estamos vendo é que há muito não se respeita a Constituição, há muito não se tem, não vem cumprindo a Constituição por parte desta turma que usurpou o poder e que está tentando implantar novamente esse regime de escravidão no Brasil, tentando impor os seus desmandos,
né, para se garantirem no poder, para se garantirem continuar se protegendo diante daquilo que vem sendo exposto. Né? Então, vamos, né, aguardar. O pessoal no Rio de Janeiro botaram uma faixa, o pessoal da Rocinha, botaram uma faixa em que manda um recado para o Supremo Tribunal Federal que se prender o Lula, o morro vai descer. O morro vai descer para o asfalto e o bicho vai pegar. Né? Aí, a sinuca de bico da presidente do Supremo Tribunal Federal. Imagine. De um lado, a pressão por parte da imprensa, que faz o trabalho sujo, faz uma parte do trabalho sujo. Né? A imprensa, a mídia, que pressiona, o capital pressiona, a mídia pressiona, a sociedade pressiona para a não prisão do Lula. As pesquisas mostram, né, a opinião do povo brasileiro, o povo brasileiro que é 94, 95% do povo brasileiro, 96% do povo brasileiro rejeita o presidente Michel Temer, né? E boa parte, a maioria desse povo está intencionada em votar no Lula, segundo indicam as pesquisas. Né? O eleitorado está, a maioria, pensando, querendo votar no Lula, não pensando, querendo votar no Lula. Né? E, diante desta situação, né, a população pressiona, a imprensa pressiona, o capital pressiona e a presidente está numa sinuca de bico. A sinuca de bico da presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, é muito simples, né? É muito simples para a presidente do Supremo Tribunal Federal. É muito simples. Quem é o curador da Constituição? Quem é o guardião da Constituição? Que, segundo a própria Constituição diz, é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que a presidente tem que fazer? Cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição. Porque a Constituição, ela está acima de todos. A lei, ela está acima de todos. Até mesmo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, é cumprir a Constituição, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprindo a Constituição, ela faz a sua parte, faz o seu papel, o qual ela está ali para fazer. Né? E dá uma resposta para a sociedade. Né? Porque o Poder Judiciário está desacreditado. Está desacreditado, desmoralizado tanto quanto a classe política. Essa que é a grande realidade. Essa é a grande realidade. O Poder Judiciário que eu particularmente, né, eu ainda acredito, porque tem gente boa, claro, tem gente boa no Poder Judiciário, como em todo segmento tem, na política tem também gente boa, né, mas nós estamos vendo aí que a parte podre do Judiciário tirou a máscara, né, tirou a máscara e está de cara limpa, né, está de cara limpa. Então, esta é a hora do Supremo Tribunal Federal fazer a sua parte, porque foi ridículo, foi imoral como o Supremo Tribunal Federal se mostrou inoperante, se mostrou passivo, se mostrou conivente com o golpe que se instalou nesse país, com o golpe que deram na ex-presidente
Dilma, impeachmentando a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, sem que houvesse realmente ela cometido crime, porque já foi provado. Ora, foi tão ridículo esse impeachment da Dilma, que eles não tiveram coragem de tirar os direitos políticos da Dilma. Geralmente, quando o político ele é cassado, principalmente nesses moldes de impeachment, ele perde o seu direito político. E deixaram a ex-presidente com o seu direito político. Então, se ela tivesse realmente cometido crime, aí dá para a gente perceber que realmente, o que realmente aconteceu, que foi uma armação, foi uma farsa, todo aquele julgamento da presidente Dilma, que era exatamente para fazer o que estão fazendo aí. Fazer o que estão fazendo, implantar o sistema neoliberalista, nesse país que oprime, que massacra as pessoas, com aumentos no preço da gasolina, com aumento no preço do gás de cozinha, aumento na conta de energia, enfim. A indústria praticamente paralisada, até o setor, um dos setores que é quem mais garante o desenvolvimento desse país, o desenvolvimento econômico desse país, que é o setor agropecuário, vem sofrendo com essa situação aí. O setor agrícola, o setor de produção de alimento, por exemplo, a agricultura familiar. A agricultura familiar é responsável pela grande maioria da produção de alimento desse país. Chega em torno dos 70% da produção de alimento desse país, a agricultura familiar. A agricultura familiar. E o que o presidente Vampirão, como foi mostrado lá pela escola de samba, o Vampirão vem cortando, vem tirando, vem enfraquecendo a agricultura familiar. Simplesmente isso que vem acontecendo. Para quê? Para entregar esses recursos que são captados pelo pequeno produtor, para entregar todo na mão dos grandes produtores, como acontecia antigamente, dos grandes empresários, dos grandes investidores no setor agropecuário. Então é isso que vem acontecendo. Então o momento é crítico, o momento é difícil, mas a saída existe. A saída para o Brasil existe. A saída para esta situação, crise institucional, crise política, crise econômica, existe. E o nome chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Somente o Lula tem condições de arrumar essa situação, essa bagunça que está aí. Porque o Lula, volto a dizer, é pacificador, o Lula é um grande negociador, o Lula é o único com condições políticas, com condições de sentar com a classe política, com o poder judiciário, com a imprensa, com quem quer que seja. É o único que tem essa capacidade de sentar com todos os segmentos da sociedade, inclusive com o povo. Sentar com o povo é como ele vem fazendo nas suas caravanas, no meio do povo. Observem qual é o político neste país, neste momento, que aparece no meio do povo, que tem coragem de chegar no meio do povo, de fazer caravana, rodar esse país de ônibus, olhar nos olhos das pessoas. Qual é o político que tem feito isso, que tem saído nas ruas
e não tem sido taxado de golpista, disso e daquilo outro? É o Lula, unicamente o Lula, que é esse político que vai ao encontro do povo, que senta com o povo, que olha nos olhos do povo, que sabe as necessidades do povo. Os outros estão todos escondidos lá nos seus gabinetes, nas suas... Né? O vampirão nem sequer bota a cara esse já pegou, né? O vampirão nem bota mais a cara na rua, né? Porque não tem o respeito, a credibilidade do povo, né? Então, o único... E Bolsonaro, coisa nenhuma. Bolsonaro, isso é fake news, isso é conversa. O Bolsonaro não tem condições de governar esse país. Entendam uma coisa. O Bolsonaro não tem condições de governar esse país. Bolsonaro não tem condições. Bolsonaro não tem condições políticas. Bolsonaro é um desequilibrado. Entendeu? Fala um monte de bobagem, criou uma polêmica aí que falou em metralhar a Rocinha. Um cara que fala que no Maranhão, a única coisa boa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, naquela época em que viviam matando pessoas no presídio de Pedrinhas, que toda semana matavam gente, mataram não sei quantos de uma vez. E o cara dá uma declaração dizendo que a única coisa boa que tinha na época no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Isso é um absurdo, isso é uma imoralidade. Isso para mim, sinceramente, olha, o povo brasileiro precisa aprender. Nós não temos que votar por protesto. Você vai votar no Bolsonaro por protesto? Entendeu? Ah, porque os outros políticos estão isso, aquilo, outro e tal. O voto do Bolsonaro não é um voto coerente. O voto do Bolsonaro não é um voto coerente. O voto do Bolsonaro é voto de protesto. É voto de protesto, pessoas que estão indignadas com a política, pessoas que estão revoltadas com a classe política, pessoas que não querem, que não encontraram acha que não há uma saída, e aí vai votar num cara que vai, possivelmente, se o Bolsonaro vier a ser eleito, que eu não acredito que essa candidatura do Bolsonaro vai virar uma bagunça, vão desmontar essa candidatura do Bolsonaro, vão desmontar, entendeu? Essa candidatura do Bolsonaro vai ser desmontada, e se o Bolsonaro chegasse a ser presidente, você ia ver a bagunça que esse país ia virar. Então nós temos que ter responsabilidade, pensar nos nossos filhos, pensar nos filhos dos outros, das pessoas, pensar nas pessoas que estão desempregadas, que estão necessitando de oportunidade de emprego. Nós temos que ser responsáveis. O povo brasileiro tem que ser responsável. A responsabilidade é nossa. Nós não vamos abrir mão da nossa responsabilidade e votar num cara irresponsável como Bolsonaro para governar um país complexo como esse, em meio a uma crise institucional, um cara desse que só fala bobagem, só faz bobagem, e assumir um país deste, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade, vamos ter seriedade naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, né? Para falar bobagem, para falar coisa, o Bolsonaro é ótimo. Mas para governar um país deste complexo como o Brasil, o Bolsonaro não serve, não. Não serve Luciano Huck. Não serve, entendeu? Não serve Bolsonaro, não serve Luciano Huck. Eu diria que, diferente do Lula, pessoas que pelo menos têm postura, que pelo menos têm status, que inspira alguma credibilidade, existem pessoas que poderiam ser lançadas candidatas, que certamente trariam uma representatividade, certamente poderia, né, de alguma forma,
sentar e discutir a saída para o país, como por exemplo, tem algumas pessoas aí, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, uma pessoa que tem uma certa credibilidade, o Aires Brito também, ex-ministro do Supremo, o outro ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, Então, o Ciro Gomes, só que o Ciro Gomes ultimamente tem falado muita bobagem, o Ciro Gomes tem se preocupado apenas em atacar o Bolsonaro, atacar o João Dória, atacar o Alckmin, atacar o Lula. Então, eu acho que o Ciro Gomes não tem decolado, não tem crescido, porque o Ciro Gomes tem se mostrado um tanto variável, variável, ele varia de um lado para o outro, ele não tem uma posição formada. Então, poderia ser uma pessoa que pudesse estar aí na disputa, no caso o Lula não viesse ser candidato, ser o Ciro Gomes. Enfim, então é isso, meus amigos. Este é mais um comentário e espero que você assista. Deixe o seu comentário, é importante você comentar. Nós vamos fazer um comentário coerente, comentário sério. Vamos nos apresentar, vamos discutir de forma séria, de forma coerente, porque o momento exige que nós tratamos a coisa com seriedade, porque é o futuro do país que está em jogo, é o futuro das crianças que estão aí, o futuro dos jovens que estão precisando de uma oportunidade de trabalho e que não têm trabalho. Então é isso. Vamos levar a coisa séria, vamos discutir de forma séria e que a gente se encontra no próximo vídeo.